E a maneira como ambos os olhos seguem de maneira paralela, contínua e de uma maneira muito precisa os movimentos, se a força muscular de ambos os olhos, dos 7 músculos que têm à sua volta, funcionam de maneira coerente ou não. Há uma epidemia de miopia? Estamos a assistir a uma mudança muito rápida, de maior incidência, isto é, de aparição de novos casos, e de prevalência, isto é, de casos acumulados na população de miopia. E já estou a apontar uma das causas da miopia, um olho demasiado grande. Ou há uma associação estatística entre mais atividades ao ar livre, menor desenvolvimento da miopia. Mais atividades indoor, dentro de casa, mais estudo, mais gaming, mais jogos de computador, mais tablet, mais desenvolvimento de miopia. O que acontece ao olho para desenvolver miopia, na maior parte dos casos, e naqueles em que nos preocupa o problema, é quando o olho cresce demais. E a alimentação? Achas que tem algum efeito na miopia em concreto? A cenoura. Desde sempre se disse que a cenoura faz bem aos olhos, não é? Pois. Estudar ou trabalhar em condições de iluminação fraca piora os olhos, é muito problemático para a visão. Cada hora adicional de atividades ao ar livre protege aproximadamente em 2% o risco de vir a desenvolver miopia. Se o olho aumentou aos 26 milímetros de tamanho, antes ou depois, mas cresceu até aos 26 milímetros, a probabilidade de, aos 80 anos, ter cegueira ou deficiência visual grave é de 25%. Sempre tivemos míopes, o problema é que agora temos muitos mais. É a mesma coisa ter uns óculos e termos lentes de contacto? Bem-vindos a mais um podcast para bom entendedor. Eu sou o Ricardo Ribeiro e tenho o gosto de ter comigo hoje o José Manuel Meijão, que é professor de optometria na Universidade do Minho. E, José Manuel, a primeira coisa que eu gostava de perguntar é o que é a optometria e para que é que serve? Muito bem, obrigado Ricardo e muito obrigado pelo convite em fazer parte deste teu projeto, que eu sigo e sou ávido ouvinte deste podcast. Portanto, a optometria é uma especialidade, diria eu, técnico-científica, que se dedica à avaliação da visão. Portanto, optómetros são a conjunção de duas raízes gregas que significam mais ou menos a medida da visão. Portanto, a especialidade que se ocupa da quantificação da nossa capacidade visual. Portanto, optometria em senso estrito seria apenas isso. A optometria e as ciências da visão, que é aquilo que nós temos como área disciplinar e objeto de estudo na Universidade do Minho e um pouco por todo o mundo, ocupa-se de quantificar a visão, mas não apenas disso, entender os mecanismos fundamentais que regulam o processo visual, onde convergem naturalmente a óptica na formação de imagem através do órgão ocular, mas depois todo o que é a neurociência que vai processar essa informação para a transformar de luz em um impulso elétrico, aliás, milhares de impulsos elétricos por segundo, que depois vão representar no nosso cérebro uma imagem da realidade. Portanto, a optometria, depois no sentido mais profissional, é a especialidade que se ocupa da avaliação da visão e do seu tratamento, naquilo que será a esfera de competências dos profissionais optometristas e que poderíamos resumir como os cuidados primários da visão. Portanto, até ter que entrar um médico especialista com cuidados secundários ou terciários, isto tipicamente implica tratamentos farmacológicos, tratamentos médicos ou cirúrgicos, até ser necessário isso, e 60% a 70% dos problemas de visão resolvem-se sem medicamentos nem cirurgia. Aí o cuidado primário da visão é fundamental, precisamente para libertar os outros profissionais para que possam fazer esse cuidado mais especializado. Portanto, quando nós vamos a uma loja de óptica, uma óptica, e nos fazem umas medidas para ver que óculos é que a gente precisa, em geral é um optometrista que lá está a fazer isso, não é? Em geral, é um optometrista e deve ser um optometrista. Depois convergem outros profissionais muito necessários e no que é o consultório da loja de óptica, que eu separaria da própria loja em si, isto é uma área de atividade económica e clínica ao mesmo tempo, onde, por acaso, estão em conjunto
a unidade de avaliação, ou quem faz a avaliação e o diagnóstico, e depois, muitas vezes, quem faz depois aviar a prescrição, quem vai vender os óculos. Pode, às vezes, até ser a mesma pessoa, porque tem competência para isso. Mas quem faça a avaliação da visão deve ser um optometrista e deve ser um profissional competente não apenas para fazer a medida, como também para integrar a informação que chega de diferentes equipamentos e diferentes instrumentos de avaliação. Podemos aqui medir a acuidade visual, isto é, qual é a capacidade de resolução de detalhes desse olho, como é que os dois olhos funcionam em conjunto, que não é um aspecto despiciando aqui, porque temos dois olhos, ainda bem que temos, e têm que trabalhar em conjunto, e depois há toda uma outra estrutura anatómica, que é o órgão ocular, que se tem que manter íntegro, saudável, e toda uma estrutura por trás dele que vai levar a informação ao cérebro que também que tem que funcionar adequadamente. Portanto, o optometrista tem que ser capaz de medir, integrar a informação, interpretá-la, fazer um diagnóstico e propor uma solução e, quando não for do seu foro de especialidade, derivar, neste caso, ao médico especialista. Dizia eu que há outros profissionais, como pode ser, por exemplo, o óptico. O óptico, que às vezes se pode confundir com o optometrista, não são o mesmo profissional, são muito necessários ambos. O óptico é o especialista na conformação daquilo que são os óculos, isto é, selecionar as lentes, cortar as lentes, colocá-las na armação, adaptá-las à fisionomia, à forma da cara do paciente. E depois temos também um outro profissional, que é o técnico de ortóptica, o ortoptista, e que muitas vezes se encontra mais no âmbito hospitalar, porque é uma profissão técnica da área da visão, mas que não tem a capacidade de prescrição autónoma. Portanto, foi treinado para trabalhar sob as ordens de um profissional oftalmologista para o auxiliar e de uma forma muito, muito bem aproveitada nesse sentido, porque fazem uma parceria entre o técnico e o especialista de medicina para poder prestar um melhor serviço. Diria eu, e aqui acho que, apesar de eu ser optometrista também, e com algum conflito de interesses, mas acho que não estou a sentir essa tentação, diria que o optometrista faz também as funções do ortoptista. O ortoptista não fará as funções do optometrista por esta questão da autonomia e da responsabilização pelas suas decisões. Isto é o que diferencia, mas todos eles são necessários para que os pacientes possam usufruir de uma melhor saúde visual. Olha, eu fiquei curioso com uma coisa, porque tu mencionaste da parte neurológica. Um optometrista faz alguma medida a esse nível? Quer dizer, como é que podem fazer isso? Sim, não podemos aqui pensar, e ainda bem que coloca essa questão, o optometrista não é um neurologista, tal como um médico não é um neurologista. O neurologista é um especialista, é um médico especialista com muitos anos de formação. Agora, respondendo à questão diretamente, sim, o optometrista faz medidas que um neurologista também faz. Algo tão básico como nós apontar com uma lanterna a um olho e apontar depois ao outro olho e perceber se a pupila do olho que não estamos a iluminar também se fecha quando lhe apontamos a luz ao outro olho, e vice-versa, consegue-nos dar informação acerca de possíveis anomalias. Pode não identificar o que é que se passa, mas identifica anomalias, porque aqui tem que haver o que se chama um reflexo consensual, isto é, se eu fecho a pupila de um dos olhos, do olho direito, apontando-lhe com uma lanterna, o olho esquerdo tem que também fechá-la. Porque senão quer dizer que ao longo do feedback, da informação que depois tem que vir do cérebro outra vez ao olho, há alguma coisa que falha. Estou a ver. Isto é um exemplo. Nós todos vemos nos filmes, quando alguém está em coma ou está com um desmaio ou não sabe se está vivo ou se está morto, uma das primeiras coisas que se faz é abrir o olho e apontar uma tocha para perceber se a pupila fecha ou não. Pelo menos quer dizer que parte do sistema vegetativo desse paciente ainda está vivo, por assim dizer. Certo. Então é algo que se faz no dia a dia. Os movimentos oculares, quando nós fazemos com que o paciente siga o nosso dedo ou qualquer outro estímulo, para uma criança um bonequinho, por exemplo, ou um chupa-chupa, claro. E a maneira como ambos os olhos seguem de maneira paralela, contínua e de uma maneira muito precisa os movimentos, está-nos a dizer se a força muscular de ambos os olhos, dos 7 músculos que têm à sua volta, funcionam de maneira coerente ou não, ou se vão aos saltos. E isso implica também não apenas a força muscular, mas a inervação, o estímulo nervoso que teve que chegar lá, claro, para que esse movimento se processe. E dou um último exemplo de outros que poderia dar. A avaliação do campo visual. O facto de nós
projetarmos objetos com diferente intensidade de luz, por exemplo, intensidade luminosa, em diferentes partes da retina e perceber se o paciente detecta ou não detecta simplesmente carregando num botãozinho. Isso dá-nos informação não apenas de se funciona ou não funciona, mas informação, digamos, geográfica. Que partes funcionam, que partes não funcionam. Entre outros exemplos que poderíamos dar. Gostei de ouvir, porque quando falo em neurologia eu penso sempre em alguém fazer uma operação, enfiar nos neurónios, não é? Qualquer coisa, fazer uma medida qualquer lá dentro, mas provavelmente quase nunca se faz isso, não é? Eu diria que aí podemos pensar no neurocirurgião, pois, que claro, não é o neurologista, portanto o neurocirurgião é o que depois tem que fazer aquelas intervenções muito minuciosas, porque sabe que meio milímetro que se desvie o bisturi ao lado pode deixar uma pessoa vegetal. Pois, claro. Basicamente trata-se disso, mas não me vou meter nessa área que eu não conheço. Mas deste outro lado, essa questão que falavas de colocar algo nos neurónios para detectar a sua atividade. Isso é algo que se faz em laboratórios de bioquímica ou de biologia ou de neurofisiologia. É isolar um neurónio numa placa de Petri, aqueles pratinhos que os biólogos utilizam, e colocar-lhe um voltímetro, por assim dizer, ou um micro ou nanovoltímetro para medir a corrente do potencial de ação que se gera. Isto é, quando aquele neurónio é estimulado mecanicamente, por temperatura, por pH, por mudanças no seu ambiente, mecânicas ou químicas, pode produzir uma corrente elétrica. É o que nós chamamos o potencial de ação. Há uma diferença, há um intercâmbio de íons, isto é, sais, entra potássio, sai sódio, entra cálcio, e gera-se uma descarga elétrica. E pode-se medir. Mas conseguimos fazer isso com o paciente sem qualquer tipo de invasividade. Nós colocamos, na investigação fazemos isso, algo que se chama a eletrofisiologia da visão. Portanto, em vez de fazer a eletrofisiologia na placa de Petri, no pratinho, podemos fazê-lo no paciente perfeitamente vivo. Poderíamos agora colocar um elétrodo aqui em contacto com a superfície ocular, colocar um outro elétrodo de referência para perceber qual é a corrente de base que nós geramos nos nossos músculos da cara, quando nos rimos, quando franzimos a sobrancelha, etc. E poder medir a atividade da retina. Para isso nós temos que mandar estímulos visuais à retina e perceber qual é a intensidade e o tempo do estímulo que se gera a partir disso. Isso é o que se chama a eletrofisiologia da visão. Serve, por exemplo, para perceber se uma pessoa é cega ou não, ou se está a simular. Porque alguém pode querer simular que tem uma deficiência visual. Vai-se aplicar um teste objetivo, que não requer da sua resposta, e conseguimos saber se pelo menos as células funcionam. E conseguimos saber isso ao nível da retina, conseguimos saber isso ao nível do córtex cerebral, da corteza do cérebro. Claro que no meio pode haver outras alterações, mas sim, também se consegue medir a eletrofisiologia, quer na área clínica, quer na área da investigação, sem invadir o corpo do paciente, simplesmente com um elétrodo aqui em contacto com a superfície ocular. É interessante. Olha, mas penso que o teu trabalho tem sido muito voltado para a miopia, não é? Há uma epidemia de miopia? Eu creio que devemos ter algum cuidado em utilizar termos que para nós são bastante negativos, não é? Quando nós falamos de uma epidemia ou de uma pandemia, falamos de coisas... Eu não vou utilizar, ou seja, vou pôr de parte a questão de coisas mais sérias, porque a miopia também é uma coisa séria e ao longo desta conversa eu creio que vai ficar toda a audiência sensível à questão da miopia. O que se está a dizer de que há uma pandemia miópica, o que quer traduzir de alguma forma é que estamos a assistir a uma mudança muito rápida, de maior incidência, isto é, de aparição de novos casos, e de prevalência, isto é, de casos acumulados na população, de miopia. Vemos isto todos os dias, os professores das escolas primárias conseguem vê-lo nas suas escolas, cada vez mais crianças, mais cedo, chegam com óculos, muitos deles são míopes, não todos, alguns têm astigmatismo, hipermetropia, mas sim, há mais casos novos de miopia. Porquê é que as crianças têm mais miopia mais cedo? Essa é uma questão interessante e há algumas respostas, mas ainda há muitas dúvidas. As respostas são... Eu diria, e tipicamente coloco isto em dois planos, e temos às vezes fundamentalistas de ambos os planos. Quem diz que
a miopia acontece porque é algo genético, não se pode fazer nada contra ela, porque está dentro de nós desde o momento em que nascemos. E, portanto, não há nada que possamos fazer. Não é verdade. Era um pensamento empírico. Se verdade, quer dizer, não haveria muito mais gente agora com miopia, não é? Seria sempre mais ou menos a mesma quantidade. Diria que não, porque uma das questões que a genética tem é a combinação. Sim. Isto é, sendo uma questão combinatória, faz com que quantos mais elementos na sociedade existam míopes, ou acasalar entre si, e há uma certa dominância nestas componentes genéticas, mais probabilidade há que os descendentes venham a ser míopes. Só para pôr um exemplo, quando 2 progenitores biológicos têm miopia, carregam uma certa carga, passa a redundância, genética, de alguns genes que predispõem a sua descendência a vir a ser míopes. Poderíamos dizer que 60% dos descendentes de pai e mãe míope vão ser míopes. Okay. Mas só 45% se apenas um deles o for, e a volta de 20% se nenhum deles o for. Portanto, todos com essas percentagens eu diria que é mais provável que devia haver menos míopes do que devemos aparecer com o tempo. Não, porque cada vez temos mais míopes a ter filhos entre si. Mas é que não devia haver mais míopes? Mas há, de facto, há por outros motivos. Então, eu só falei da genética, mas depois há os outros motivos. Sim. Portanto, porque é que, se for uma questão puramente evolutiva, concordo contigo. Claro, se for algo que virmos como algo negativo no nosso percurso evolutivo, isto é, se pensássemos, não, o míope é uma pessoa menos apta para se enfrentar ao ambiente que é o ambiente em que tem que viver. Seria possivelmente assim. E provavelmente foi assim ao longo de muitos séculos na nossa evolução. Isto é, houve uma altura no nosso desenvolvimento civilizacional em que, por exemplo, pensemos nos caçadores-recoletores. Um caçador-recoletor é mais capaz de viver nesse ambiente se tiver uma boa visão ao longe, porque detecta as presas e porque consegue caçar, consegue alimentar a sua prole e consegue proliferar e passar esses genes. Mas nós abandonamos há muito tempo essa lógica. A nossa civilização atual não depende da caça e recoleção. Depende, por exemplo, da capacidade que nós tenhamos para criar, para estudar, para ler, para manejar um computador. E, tipicamente, há uma certa associação entre ser-se mais míope e alguma introversão. E essa introversão pode, por exemplo, propiciar um maior envolvimento em atividades de estudo. E, portanto, ser, afinal de contas, míope, mas no ambiente em que tem que desenvolver a sua atividade atualmente, ser mais capaz e competente para trilhar um bom futuro. Estou só a meter a foice em seara alheia, isto já seria mais para o âmbito dos biólogos evolutivos, mas só para dizer que algo que poderia parecer muito lógico, no nosso contexto atual pode não ser. Mas falava da genética, vamos agora à questão do que não é genético, aquilo que nós podemos adquirir ao longo da nossa vida, o que é ambiental. Eu lembro com alguma graça um professor da nossa universidade que a certa altura, ele era de outra área, mas ouvia falar que havia uma componente ambiental no desenvolvimento da miopia. E perguntava, eu creio que de maneira, ou seja, não sendo consciente do que estava a dizer e não queria fazer uma graça, mas dizia, o que é que será que há no ar que faz aumentar a miopia? Quando falamos de componentes ambientais, não falamos propriamente da contaminação atmosférica. Claro. Falamos, sobretudo, daquilo que é o nosso ambiente educativo, cultural, o nosso ambiente familiar. E nós sabemos, hoje, que, sem conhecer a total, e esta é a parte que não conseguimos explicar totalmente, mas sabemos que crianças que desenvolvem mais atividades ao ar livre enquanto crianças, diríamos entre os 5 e os 10, 12, 14 anos de idade, até a adolescência, que têm uma vida mais exterior. Um dos potenciais candidatos a explicar isso é a intensidade luminosa que recebem nos seus olhos, que pode nos fazer mal, por exemplo, para apanhar um cancro da pele, mas protege-nos de alguma forma de que o nosso olho não cresça tão rapidamente. E já estou a apontar uma das causas da miopia, um olho demasiado grande. Está provado, ou há uma associação estatística entre mais atividades ao ar livre, menor desenvolvimento da miopia. Mais atividades indoor, dentro de casa, mais estudo, mais gaming, mais jogos de computador, mais tablet, mais desenvolvimento da miopia. Agora, e essa é a parte do ambiente. Essa parte dos tablets, hoje em dia é muito frequente que os pais que têm os filhos com 2 anos, para eles ficarem sossegados e tranquilos, dão-lhes um tablet, um telemóvel para eles se entreterem. Isto é uma causa provável de miopia?
Eu creio que o drama aqui, respondendo à questão diretamente, não temos uma prova inequívoca de que isso seja uma das principais causas do desenvolvimento da miopia. Mas sabemos que o tablet, o computador, essa vinculação que estes dispositivos, esta atração fatal que estes dispositivos criam sobre os mais jovens, e não tão jovens, mas nessa fase crítica do desenvolvimento do sistema visual é absolutamente dramática, vai propiciar que provavelmente se envolvam noutras atividades que poderiam ser protetoras. Isto é, quanto mais estão com o computador e com o tablet, e hoje em dia é a realidade durante 12, 14 horas por dia, às vezes, de algumas crianças, menos vão estar em outras atividades que poderiam promover a proteção. Portanto, eu creio que é mais do que a causa única, é mais um fator, e acredito que o principal problema até não será optométrico ou visual, eu acho que é mais psicossocial, isto é, estas crianças vão desenvolver provavelmente menos capacidades de interação, ou seja, o problema é muito maior do que a visão, mas contribuem para a visão, contribuem para que haja mais problemas de visão, porque expõem estas crianças a ambientes mais miopiogénicos, que é isto, ambientes que são favoráveis à aparição da miopia. Miopiogénico significa gênese da miopia, é isso que acontece. Pronto, quer dizer, as crianças agora desenvolvem com muito mais frequência, mais novos, a miopia. E os adultos também? Em relação aos adultos, não é algo que tenhamos um conhecimento tão vasto. O que nós sabemos é que quando a miopia aparece mais cedo, ela nunca se cura. Essa é uma questão. A miopia, na maior parte dos casos, desenvolve-se, como disse antes, por um crescimento excessivo do olho e não conseguimos ainda encolhê-lo novamente. E, portanto, a miopia vai tender sempre a piorar ou a manter-se como está, mas nunca volta para trás. Em relação à evolução, à aparição da miopia, há aqui vários tipos de miopias. Há miopias que aparecem nas crianças muito cedo, algumas são congénitas até, há miopias ligadas a síndromes, por exemplo, que já são congénitas, nascem com a criança. Não há. Mas devem ser poucas, não? São poucas, às vezes dramáticas, porque são muito significativas e com conotações patológicas, até não só no sistema visual, mas noutras áreas da saúde. Mas depois há a miopia que surge entre os 5 e os 10, 12 anos e evolui durante um tempo e depois se estabiliza. Assim como temos miopias que aparecem em universitários, jovens que entram, por exemplo, na universidade ou nos secundários em miopia e saem dali 3, 4 anos depois com miopia. E temos também miopias que surgem já na idade adulta. Estas é que são as mais raras. Surgir uma miopia que seja significativa depois dos 20 anos é relativamente raro. O que pode acontecer, e está a acontecer a alguns de nós, por exemplo, eu estou agora numa fase, falo do meu caso prático, não é? O meu caso clínico. E posso fazê-lo porque não tenho que pedir permisso a nenhum comitê de ética. Estou a falar e a expor o meu caso porque eu quero. Eu, de facto, estou a ter um aumento da minha miopia, o que é surpreendente para alguém que tem perto de 50 anos. Mas que me dá imenso jeito, posso dizer também. Porquê? Uma pessoa, quando chega aos 45, 50 anos, nós sabemos tudo o que acontece, ou a maioria de nós, que é não conseguimos ver ao perto. Pois. Agora, quem é presbiopia, não é? A presbiopia, ou vista cansada. Quem é míope consegue ver melhor ao perto. Portanto, a mim está-me a acontecer algo relativamente engraçado e que até me dá algum jeito, e é que eu estou a desenvolver agora alguma miopia que faz com que eu veja melhor ao perto do que seria expectável para a minha idade. E não preciso então de usar óculos, mas vou precisar em algum momento. Claro. Mas esta miopia é diferente. Esta miopia não é porque o meu olho esteja a crescer. É porque está a acontecer uma alteração dentro de uma lente que eu tenho dentro do olho, que é o cristalino, que está a tornar mais gordinha, um bocadinho mais densa opticamente, o índice de refração, que é o que dicta também se os raios vão ser mais ou menos fortemente alterados no seu caminho, que está a favorecer que me apareça uma certa miopia e, como digo, que me dá imenso jeito, mas é uma miopia muito diferente da criança. Claro. Olha, eu acho que aqui falta explicar exatamente o que é que acontece ao olho quando uma pessoa fica míope, não é? O que é que se passa com aquilo? Eu colocaria a pergunta talvez de um outro modo que é muito parecido, mas não é igual, que é o que é que acontece ao olho que faz com que ele fique míope? Portanto, porquê? Porque a questão é estrutural. Isto é, há uma alteração na estrutura que depois vai desencadear o que nós chamamos a miopia, que é nem mais nem menos do que um erro de focagem. Isto é, é como se nós tivéssemos
uma câmara fotográfica à qual colocamos a objetiva errada. E, portanto, não faz fotografias nítidas porque não há uma correspondência entre a potência das lentes que tem à frente na objetiva e o comprimento do corpo da câmara. E nós podemos fazer esta analogia no olho míope também. Isto é, o olho tem uma dimensão que é o seu comprimento. Vamos considerar, reduzi-lo aqui a uma dimensão só, o seu comprimento. Para que a luz que chega dos objetos que nos rodeiam foque nessa retina, tem que haver uma correspondência entre a potência óptica das lentes que tem à frente, e são duas, a córnea e o cristalino. O cristalino é a lente que está dentro, é como se fosse uma pequena lentilha, um termoço pequenino, que vai até, durante a nossa faixa jovem, ter a capacidade de mudar de forma para focar a diferentes distâncias. Essas duas lentes e a distância que as separa, porque nós na óptica sabemos que a distância que separa duas lentes faz toda a diferença, não é? Portanto, essas duas lentes, as suas propriedades ópticas e a distância que as separa, vai condicionar onde é que a luz foca atrás delas. Se a retina, que é a parte final desse olho, está no sítio certo, a imagem está nítida. Se a retina está mais para trás, então temos um olho míope. E temos um olho míope por culpa de quem? De que as lentes não são certas ou o olho tem um tamanho inadequado? É a objetiva ou é o corpo da câmara? Tipicamente são as duas coisas, mas aquela que nos preocupa essencialmente é o corpo da câmara. Isto é, o que acontece ao olho para desenvolver miopia, na maior parte dos casos, e naqueles em que nos preocupa o problema, é quando o olho cresce demais. Portanto, o olho tem um crescimento exagerado e isso vai dar lugar a que a imagem que antes se focava na retina agora se foque à frente da retina, porque a retina recuou e deixa de ter uma imagem nítida. Nós conseguimos focar essa imagem, basta colocar uma terceira lente à frente ou substituir chamados óculos, chamadas lentes de contacto, ou metendo uma lente dentro do olho, chamadas lentes intraoculares, que é o que faz o cirurgião. Aí não o faz o optometrista, é o médico oftalmologista especialista em cirurgia intraocular. O problema é que se o olho cresceu demais, nós podemos refocar a imagem, mas esse olho já sofreu alterações estruturais. Portanto, respondendo à pergunta... Já não é consertável, digamos, não podes encolher o olho. Não podemos encolhê-lo. E depois poderemos explicar também o que é que acontece nessas camadas e porque é que nos preocupa do ponto de vista patológico. Repito, tudo o que tem a ver com a óptica, nós hoje dominamos isso. Claro. Conseguimos corrigir com estas lentes todas e até tirando lentes de dentro do olho, metendo outras, levando o paciente a um bloco operatório com um laser, modificar-lhe e polir-lhe a córnea, ou até com lentes de contacto especiais, nós conseguimos fazer isso e nós ensinamos isso aos nossos profissionais no mestrado, no doutoramento, a moldar a forma da córnea de maneira não cirúrgica e reversível, isto é, reversível, é uma maneira reversível de fazer essa mudança da forma da córnea para refocar a imagem. Só que isso não resolve o problema estrutural que aconteceu e se quiseres podemos falar um pouco sobre isso. Sim, pois, quer dizer, podemos falar com certeza. Esse tamanho do olho evolui, digamos, com o crescimento da criança, portanto, eu não esperaria que a vida da criança, por onde ela está a olhar, etc., afetasse o tamanho com que ia ficar o olho por dentro, simplesmente porque está demasiado tempo em casa ou coisa parecida. Isso é por não olhar para muito longe e olhar sempre para perto? Talvez possas explicar um pouquinho melhor isso. Eu vou dar a resposta fácil e intuitiva, mas que raramente essa está validada cientificamente. Neste caso não está. Portanto, a resposta rápida e intuitiva poderia ser: bem, se a criança está então mais num ambiente interior, os objetos aqui à nossa volta estão a meio metro, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros. Nós, para ver objetos nitidamente a essas distâncias, nós viveríamos perfeitamente bem com uma miopia, porque a miopia faz-nos ver bem ao perto sem qualquer esforço. Ao contrário do olho que não é míope, que nós chamamos de emétrope, com E, o olho míope não precisa de realizar qualquer esforço. Eu, se for emétrope, se não tivesse miopia, então eu tenho que utilizar aquela capacidade interna do meu olho, a acomodação, para poder aumentar a potência óptica do olho, para poder focar os raios de luz que chegam de objetos mais próximos na minha retina, porque senão eles vão lá para trás, não conseguem focar na retina. O olho míope está preparado, digamos assim, naturalmente, para ver ao perto. O que eu acho curioso é que
Bem, eu esperaria que o crescimento de uma coisa que tem por cima interior não dependesse tanto da ação exterior como depende, quer dizer, uma pessoa, é verdade, se uma pessoa faz exercício, quer dizer, isso modifica o corpo, mas é uma parte, mas não é uma coisa tão interior como é o dentro do olho, mas enfim, eu devo estar enganado. Não sabemos, Ricardo. Eu ainda não tinha terminado porque essa é a resposta intuitiva. Sim. O olho míope podemos considerar que está naturalmente preparado para viver agora num ambiente da cultura e da sociedade moderna mais interior, menos exterior. Isto é, ter que ir apanhar os objetos ao supermercado em vez de ter que ir caçar ao monte. Mas essa é uma explicação intuitiva que não está provada. Portanto, isto é uma questão evolutiva e isto não acontece em poucas dezenas de anos, isto acontece em milhares ou milhões de anos. E nós estamos a assistir, em poucas dezenas de anos, a alterações que não se justificariam por essa via evolutiva. Pois, isso é o que eu pensaria. A hipótese que o Ricardo estava a apontar de porque é que o olho há de depender desses estímulos, a resposta é não sabemos. Não conhecemos os mecanismos que fazem com que estar exposto a 10.000 lux, unidades de intensidade lumínica no exterior, ou estar exposto a 100 lux no interior de um quarto iluminado, ou a 1.000, faça diferença. Mas aparentemente faz. E aí é onde agora está a fronteira do conhecimento, que é que elementos químicos ou bioquímicos, hormonas, proteínas e outro tipo de agentes vivos dentro do olho se ativam quando nós expomos o olho a uma maior estimulação luminosa. Posso dar só um exemplo que é do conhecimento relativamente geral, a dopamina. A dopamina é uma molécula que está no nosso organismo e que controla, por exemplo, o nosso estado de felicidade, o que se chama a hormona da felicidade, mas que tem derivações em muitas das outras nossas funções, até no próprio sono, por a sua complementaridade com a melatonina. Tomamos melatonina em cápsulas, às vezes, para dormir melhor, para suprimir o efeito da dopamina, porque quando a dopamina está muito alta, nós estamos alerta e estamos com a pica toda, digamos assim. Claro. Ou seja, está provado que, de facto, nós podemos regular os níveis de dopamina no olho, já não no nosso organismo, no olho, expondo esse olho a diferentes intensidades de luz e a diferentes comprimentos de onda. E aqui a Universidade do Minho, num dos nossos laboratórios de investigação, participou em alguns dos trabalhos pioneiros nesse domínio, que é estimular uma parte muito específica no interior do olho com luz de um determinado comprimento de onda, e com isso conseguimos produzir um aumento da atividade retiniana que só conseguimos associar ao aumento da dopamina porque se experimentou em animais. Em humanos não se pode fazer. Já agora, e qual é a cor? Qual é a cor da felicidade na dopamina? É o azul, é o blue. Estavam a dizer na segunda-feira que o Blue Monday era o dia pior do ano, mas o blue tipicamente associa-se a algo bom, algo positivo. Acho que os portistas iam gostar dessa ideia. Para dar um exemplo. Bem, é um azul um bocadinho mais para o outro lado. Isto é, ali nos 380 nanómetros, que é um bocadinho mais lilás, quase, do que um azul a Porto. De qualquer das formas, uma pessoa fica bastante deprimida habitualmente quando há um dia escuro, pesado, cinzento, e fica muito melhor disposto quando há um dia azul, isso não há dúvida. Já agora, e a alimentação? Achas que tem algum efeito na miopia, em concreto, no aparecimento na miopia? Posso-te dizer que há uns 15, 20 anos, quando a miopia, há várias décadas que se investiga e houve aqui pioneiros, que podemos reconhecer como aqueles que de facto se interessaram muito antes do que muitos de nós por esta problemática. Aliás, eu vim ter a miopia através das lentes de contacto. Eu fiz o meu doutoramento em materiais e degradação de materiais de lentes de contacto, que foi sempre a minha área de especialização. Ainda hoje ensino na universidade, no mestrado, lentes de contacto para aplicações muito específicas, aplicações tecnológicas, aplicações clínicas muito, muito concretas e que requerem um alto nível de especialização. Mas houve um momento em que as lentes de contacto se mostraram como sendo um dos principais tratamentos para atalhar o problema da progressão da miopia. E foi aí que eu entrei nessa. A lente de contacto pode travar a progressão da miopia? E as lentes de óculos também.
Mas poderemos ir aí daqui a um bocadinho, porque é algo iremos. interessante. E a comunidade que nos ouve precisa de saber que a miopia não é uma fatalidade e que se pode tentar atalhar. Mas dizia que a investigação na área da miopia, claro que ganhou mais intensidade nos últimos anos por esta capacidade que temos de reconhecer agora e começar a isolar, isto é, novos mecanismos de investigação, novos métodos de medida e começar a isolar alguns parâmetros. Em relação à nutrição, estava a tentar lembrar-me de onde que tínhamos deixado o fio. A nutrição, com certeza, que vai controlar muita da química e da bioquímica do nosso organismo, isto é, dos nutrientes que andam pelo nosso organismo. E há algumas vias moleculares no olho que, de facto, podem associar-se com a questão da nutrição. Portanto, a resposta rápida seria: é expectável que a nutrição tenha algo a ver com isto. O que posso dizer é, todos os estudos, ou digamos, a conjugação de estudos, porque os estudos podem nos dizer muita coisa. Uns dizem que sim, outros dizem que não, outros dizem que talvez, mas quando nós fazemos aquilo que chama uma meta-análise daquilo que é o conhecimento existente e tentamos destilar a mensagem mais fina que resulta daquela aglomeração. Olha, as pessoas agora estão muito familiarizadas com as agregações de sondagens, não é? Cada uma diz uma coisa, mas todas em conjunto podem dar uma informação um pouco mais robusta. Completa, Isso é o que nós chamamos uma meta-análise na ciência, não é? O que nos dizem é que não há uma ligação sólida e inequívoca entre determinados padrões alimentares ou determinados suplementos nutricionais e a proteção contra a progressão da miopia. A cenoura, desde sempre se diz que a cenoura faz bem aos olhos, não é? Pois. Porquê? Porque é mito ou é um mito urbano? Não é. A cenoura é rica em algo que chamam carotenoides, que suplementam um pigmento que é essencial para o nosso olho, sobretudo para o proteger. Nós, na zona central da retina, temos algo que chamamos a mácula lútea. Esses são dois termos latinos. Mácula é mancha, lútea amarela, e, portanto, essa zona, de facto, tem luteína, que é um pigmento que protege os fotorreceptores, as células que recebem a luz. E, portanto, a cenoura é um bom suplemento, tal como os pimentos vermelhos também e outros muitos. Portanto, a nutrição saudável faz bem a tudo, está longe de se demonstrar que possa prevenir a progressão ou o pioramento da miopia. Certo. Mas há tratamentos para a miopia e para que não piore. Mas antes disso, quais são os principais fatores de risco? Os principais fatores de risco isolados, isto é, porque convergem aqui muitos fatores e todos eles se podem contaminar entre si. Pensemos só na atividade ao ar livre e atividade interior. São dois fatores que se confundem entre si, porque quando um aumenta, o outro diminui e vice-versa. Sim. Portanto, fatores de risco. Um dos primeiros é a carga genética dos progenitores biológicos. Mas isso não há volta a dar. Isso não há volta a dar. A segunda é maior intensidade de atividades interiores que, por sua vez, associado a menores atividades ao ar livre. É mais um fator... O problema não é estarem no interior, o problema é não estarem no exterior. Não estar no exterior. Até porque nós temos estudos onde se deslindam essas duas componentes e desde que se garanta uma elevada atividade em atividades ao ar livre, passa a redundância, mesmo que nós estudemos muito, vamos ter um fator protetor. Sim. O outro é o nível educacional, mas também podemos dizer não há nada a fazer. Nós não vamos dizer às crianças para não estudar, mas sabemos... Elas gostavam algumas delas, lhes dissessemos isso. Sabemos que há uma associação estatística entre quem atinge os níveis mais elevados a nível académico e maior risco de miopia. Posso dar aqui uma curiosidade. Alguém me introduziu um livro, há uns 10 anos, um livro de 1892. Um livro com 134 anos neste momento, de um oftalmologista alemão. E tinha um gráfico onde mostrava que aqueles estudantes, nós pensamos que a miopia é um problema novo, há 134 anos, na Alemanha, os estudantes que chegavam ao nível mais elevado na universidade, o que chamavam o Gymnasium, tinham 60% deles miopia. Ou seja, já se sabia na altura que quem atingia patamares educacionais mais altos e mais intensivos estava sujeito a uma maior predisposição à miopia. Qual era o problema? Na altura muito poucos chegavam lá. Hoje
uma maior parte da sociedade chega. Mas a razão poderá ter a ver com a iluminação, por exemplo. Lá na altura eram velinhas, não é? Pois sim. E para te ler não é a coisa mais... Certo, mas essa é uma outra questão interessante e é, muitas vezes perguntam-me, estudar ou trabalhar em condições de iluminação fraca piora os olhos, é muito problemático para a visão. Eu diria que não vai danificar os olhos por si. A questão requer um esforço adicional dos nossos olhos e do nosso sistema visual para poder ver os caracteres que queremos ver, poder ler, poder integrar a informação. Portanto, é muito provável que aqui o problema seja principalmente de eficiência. Somos menos eficientes porque tiramos menos proveito do esforço que fazemos. Temos que fazer mais esforço e tiramos menos proveito. E cansamos-nos. Do ponto de vista o problema de trabalhar com pouca iluminação, voltamos à mesma questão. Quando nós estamos no interior, nós podemos estar a trabalhar em ordens de grandeza. Se estivermos com uma vela, se calhar são 20, 30 unidades de intensidade luminosa. Se ligarmos uma luz, podemos estar com 100, 200, 300. Mas quando saímos lá fora, mesmo debaixo de uma árvore à sombra, estamos com 1000 a 5000 unidades de luminosidade. E se estivermos ao sol, já estamos com 100.000 unidades. Portanto, ao olho parece que essa diferente escala, ou seja, quando saltamos várias ordens de magnitude, parece que lhe faz muita diferença. Não temos a certeza se entre estar com uma lâmpada ou com uma vela faz assim tanta diferença. Hoje em dia não faríamos essa experiência, não seria eticamente correto fazer. Claro. E já agora, estes ecrãs, que são fontes de luz, muitas vezes nós estamos num ambiente escuro e esta é a nossa lâmpada, no fundo. Isto faz-nos bem? Isso é outra questão muito interessante porque há muito mito à volta disso. A certa altura, todos usávamos filtros nos ecrãs. Todos punhamos um filtro à frente. Eu nunca pus, mas pronto. Daqueles ecrãs CRT, aqueles calhamaços, aqueles ecrãs que nós tínhamos. Depois surgiram filtros nos óculos porque havia que proteger o olho. É assim, a radiação, temos o night shift, aquela função que nós colocamos no telemóvel que nos põe tudo um bocadinho mais avermelhado. Tira-nos o azul, curiosamente, que é para que o nosso sistema biológico não se confunda e que não receba tanta luz azul, porque tudo isto é iluminado por LEDs, que têm uma componente... Para nós é branco, mas para o nosso organismo é sobretudo azul, que é a luz que emitem esses LEDs. E, portanto, o organismo, nessa função de noturna, o que vai é tirar um bocadinho daquele azul. Pode fazer alguma diferença no que chamamos os ritmos circadianos, isto é, o facto de o corpo humano sentir se é de dia, se é de noite, se tem que descansar ou tem que estar ativo. Do ponto de vista da radiação que emitem, estima-se que está 100 vezes abaixo daquilo que seria o limiar que seria perigoso para o olho. Portanto, há aqui muito mito. Porquê? Porque ou seja, não faz mal ao olho, pode alterar os ritmos... Os nossos ritmos biológicos. Isso também faz a sua diferença, mas não é o olho. Faço aqui um parêntese. Nós não podemos dizer isto é completamente inócuo. A evidência que existe hoje é de que a intensidade que sai até de um ecrã superluminescente está muitas ordens de magnitude abaixo do que faria mal ao olho em termos de intensidade. Ok, ótimo, ainda bem, é bom saber. Portanto, quanto tempo ao ar livre que achas que é necessário para... Sim, é uma questão que mais ou menos está esclarecida, isto é, quanto mais melhor, mas naturalmente a criança não pode estar continuamente ao ar livre, porque tem outras ocupações. E muitas vezes estar ao ar livre significa que alguém esteja com ela. Não era como quando éramos crianças, que andávamos livres e soltos, não é? Passávamos de facto muito mais tempo ao ar livre. Hoje em dia as crianças estão muito protegidas e provavelmente por boas razões, todos sentimos isso, que a civilização atual, o mundo urbano já não se coaduna com essa liberdade que antes sabia. Agora, o que nós sabemos é que cada hora adicional de atividades ao ar livre protege aproximadamente em 2% o risco de vir a desenvolver miopia. Eu falava no início, quem tinha 2 progenitores míopes podia ter 60% de probabilidades, ou 60% dessas pessoas tinham probabilidade de vir a ser míopes. Poderíamos dizer que com cada hora adicional de atividade ao ar livre por dia, podemos estar a reduzir em 2%
esse risco. Claro que nunca temos um risco zero. Sim, mas se pudermos reduzir de 60 para 50, quer dizer que em vez de ter 60 míopes, vamos ter 50. E já estamos a fazer alguma proteção. Atenção, este tipo de estatísticas funcionam precisamente nesse domínio, no domínio populacional. Claro. Não podem dizer se para mim ou para aquele outro vai ser eficaz. A estatística não se coaduna com a individualidade. Ou não se compadece. Nós podemos controlar a miopia? Como é que nós podemos fazer isso? Por acaso podemos, e é algo relativamente, podemos ser quase misterioso, mas começa a deixar de ser misterioso. Podemos, e portanto a resposta concreta e clara, sobretudo para a audiência, é: existem hoje mecanismos, métodos provados cientificamente, e depois veremos como é que isso se faz, que nos mostram, mais uma vez, que estatisticamente há um efeito protetor ao utilizar certo tipo de dispositivos ópticos ou farmacológicos para desenvolver menos miopia no momento em que o problema já apareceu. O que é que nós temos aqui na história natural da miopia? Seja aos 5 anos, como eu descrevia no início, seja aos 12, seja aos 17, nós vamos ter uma espécie de janela na qual a miopia aparece e vai aumentar durante um período e depois tende à estabilização. Esse é o curso natural de uma miopia. Isso é porque, enquanto a criança está a crescer, o olho cresce, não é? E a partir da altura deixa de crescer. É isso? Só me fazes perguntas interessantes, mas que nos podem fazer aqui perder. Mas eu quero ir a esse ponto. Mas para já vamos focar-nos. Lembra-me que voltemos a falar da questão do tamanho do bicho e do tamanho do olho. O tamanho da pessoa e o tamanho do olho. Bicho-homem, bicho-mulher neste caso. E voltaremos a esse assunto. Em relação aos tratamentos para controlar a progressão da miopia, isto é, fazer com que nessa janela em que ia ter um incremento X, tenha um incremento X menos Y%, um valor menor. Portanto, há já uns anos que sabemos que se nós alterarmos a qualidade óptica da imagem que projetamos na retina, isto é, se fica mais ou menos focada, mais ou menos nítida, nós podemos afetar a progressão da miopia. De duas maneiras. É crucial a imagem que se forma no centro do nosso olho, naquela área de maior resolução, e aí não há volta a dar. Aí temos que ter sempre, e sobretudo na criança, uma imagem nítida. A criança tem que ter em todo momento, para o estudo, para as atividades ao ar livre, para o desporto, sempre tem que ter a correção óptica que lhe permita ter a melhor acuidade visual, que lhe permita ver os detalhes mais finos. Isso é o que promove um bom desenvolvimento e um desenvolvimento saudável do órgão ocular e da função visual. Isso é ponto assente. Mas depois, à volta dessa região central, há uma outra região que nós chamamos a área paracentral ou periférica, onde nós temos uma diversidade de células e uma organização das células da retina muito diferente. Já agora, para pôr alguns números nisto, quando falamos da retina, falamos da camada fotossensível do olho, aquela que consegue receber fotões de luz e transformá-los em impulsos elétricos que depois os neurónios levam até o cérebro. Nós temos aproximadamente 120 milhões de fotorreceptores na nossa retina. Na área central, naquela área de maior resolução, nós temos, por assim dizer, uma câmara com muitos megapixels. Isto é, temos milhões de fotorreceptores para que, em conjunto, consigam resolver e reproduzir imagens de muito pequeno tamanho em muito boa qualidade. Então, essa área é uma área muito densa enquanto a fotorreceptores. Depois temos muitos outros espalhados pela retina periférica. Essa área central representa aproximadamente 0,1% da área total que tem a retina. Portanto, o resto da retina não está lá só para fazer paisagem, isto é importante também. E o que nos temos vindo a perceber é que determinados tratamentos ópticos que alteram as características da imagem que se produz fora dessa área que nós temos que manter muito bem focada, podem condicionar a progressão da miopia. Como é que se pode entender, e há quem ainda tente negar esta evidência, mas vamos ver porque é que não se pode negar, a ciência não se pode negar, que nos mostram que quando nós deixamos a zona central bem focada e produzimos alterações na qualidade de imagem nessa região periférica, que são 99,9% da área, nós conseguimos ter um efeito protetor.
E como é que poderá haver aqui esta ligação? E é aí que estamos a investigar biólogos, neurocientistas, optometristas, oftalmologistas, físicos, todos em conjunto, matemáticos, fazendo modelos estatísticos e de processamento neural, através de ferramentas de inteligência artificial. O que neste momento é a hipótese que se está a testar é a alteração dessa qualidade de imagem numa zona onde não é importante para eu reconhecer a cara do Ricardo ou reconhecer um objeto ao longe para poder conduzir, para poder desenvolver o meu sistema visual, é importante. Porquê? Porque é uma área muito extensa que, se fizermos pequenas alterações nessa área do ponto de vista da focalização da luz, nós podemos produzir um agregado, uma integração espacial de hiperatividade ou alteração da atividade de milhões e milhões e milhões de neurónios ao longo de muitos milímetros quadrados de área. Portanto, em termos de efeito acumulado, nós conseguimos intervencionar uma área que não é importante do ponto de vista da visão fina, mas pode ser importante para nos dar um feedback bioquímico através da alteração óptica, porque no fim o que acontece nessa retina é a interseção entre a projeção de uma imagem e como ela depois é convertida em impulsos elétricos, e no meio disso tudo há muita química e bioquímica. E também vamos precisar dos bioquímicos e dos biólogos para descobrir as cascatas moleculares que se estão a produzir nessa interseção. Mas o que queria dizer aqui, em curto, agora para que toda a gente nos entenda, é isso faz com que lentes de contacto, lentes em óculos e alguns fármacos que diretamente produzem as alterações químicas, de uma maneira mais invasiva, claro, possam produzir esse efeito positivo. Como é que nós sabemos que há um efeito positivo? Nós recrutamos numa investigação centenas de crianças da mesma idade, com as mesmas distribuições de género, porque já agora não é o mesmo crescimento do olho nos meninos e nas meninas, por exemplo, há alterações ou diferenças de género, mas têm que ter as mesmas características, o mesmo grau de miopia, a mesma idade, a mesma parentalidade miópica, isto é, num grupo e noutro tem que haver o mesmo número de crianças com 2, 1 ou nenhum progenitor biológico míope, distribuição étnica semelhante, procedência geográfica semelhante, e quando nós temos esses dois grupos configurados, nós a um damos um tratamento deste género, um tratamento óptico, uma lente de contacto, uma lente oftálmica, e temos feito investigação nessas áreas, e a outro grupo damos uma lente normal, uma lente que não produz mais do que a compensação da miopia, uma lente convencional. E nós medimos o tamanho desses olhos à partida. Estão exatamente igual. A média é de 23 milímetros de comprimento. E vamos acompanhando a cada 3 meses ou a 6 meses, fazendo medidas de todos os parâmetros. E o que nós encontramos ao fim de 2, 3, 6, 7 anos é que os olhos das crianças que utilizaram o tratamento dito ativo, com um desenho óptico específico, para produzir essa alteração nessa retina periférica que vai estimular ou alterar a atividade retiniana numa área que não é importante para a visão fina, mas sim para outras funções, cresceu 50%, 60% ou 70% menos do que os outros olhos. E nós tínhamos todas as outras variáveis conhecidas exatamente iguais, até por uma questão probabilística, porque não recrutamos 5 de cada lado, recrutamos 50, 100, 200. E, portanto, nos grandes números, mesmo que haja alguma diferença, tendem a diluir-se essas diferenças. Portanto, isto é o que se chama um ensaio clínico aleatorizado e controlado. Isto é, a probabilidade de cada criança cair num grupo ou no outro é a mesma, porque é sorteado, e é um estudo controlado porque há um que não é ativo. A razão disso não se sabe. A razão, para já, é puramente empírico. É empírico e irrefutável. É empírico e irrefutável. Agora, quais são os mediadores bioquímicos e biológicos que fazem com que esta alteração óptica me dê este resultado em tamanho do olho? Ainda não temos essa resposta. Bem, é curioso que uma pessoa consiga alterar dessa maneira o tamanho do olho durante o seu crescimento. Mas estávamos a dizer ao bocado, tu controlas esse tamanho, mas a partir do momento em que para de crescer, a criança para de crescer também, ou há modificações do tamanho do olho em profundidade ao longo do tempo, em todas as idades? Eu creio que se não tivesse feito aqui alguma careta, tu ias-me dizer, no momento em que para o crescimento do indivíduo, para o crescimento do olho. Isso é o que eu esperaria, mais ou menos. E isso parte de uma premissa que é,
o tamanho do globo ocular há de ser de alguma maneira proporcional ou estará relacionado em alguma proporção com o tamanho do organismo, digamos assim. E isso não é totalmente certo. Isto é, há estudos que avaliaram ou tentaram associar ou correlacionar o peso dos animais, sejam eles mamíferos, sejam eles répteis, sejam pássaros, com o tamanho do seu olho. E, de facto, há uma associação, há uma certa relação. Certamente, todos sabemos que a baleia azul tem um olho muitíssimo maior do que o tubarão, do que o humano, mas não é verdade, por exemplo, que um humano tenha um olho assim tão grande do que um mussaranho. Porque às vezes há questões de vinculação ambiental que fazem com que um animal noturno tenha que ter um olho muito maior para captar maior quantidade de luz para poder defender-se num ambiente que é mais hostil do ponto de vista da disponibilidade de luz. Mas vamos à questão concreta. Há uma relação forte entre o tamanho do indivíduo ou o crescimento. Vamos falar do crescimento do indivíduo e o crescimento do seu olho. Há aqui uma questão curiosa. Há informação estatística de como é que evoluiu o crescimento médio, ou o tamanho, a estatura média da população europeia nos últimos 100 anos. E aumentou aproximadamente em 3%, 2,8%. Nos suecos, nos portugueses, claro que nós sempre um pouquinho mais baixos do que os nórdicos, mas as linhas praticamente são paralelas. Todos crescemos mais. Melhores cuidados de saúde, melhor alimentação e tudo o que nos possamos lembrar. Quando vamos avaliar os dados estatísticos de evolução do tamanho do olho, surpreendentemente, qual é o crescimento que nós encontramos? 3%. O mesmo, mais ou menos. O mesmo. Portanto, para já estou a validar aquela hipótese, aquela associação. Claro que aqui a fita métrica inventou-se há muito tempo. Portanto, a mesma fita métrica validou os dados de estatura. A maneira de medir o tamanho do olho mudou muito. Há 70 anos só se podiam medir olhos pós-mortem, depois do indivíduo estar morto. Antes disso nem se fazia, porque não se podia dissecar o corpo humano. Depois começou-se a medir com instrumentos ultrassónicos. Nos anos 50 do século passado, os ultrassons chegaram à área da medicina e conseguiu-se medir o olho com ultrassons. Mas isso requer que nós encostemos um objeto ao olho. Se nós encostarmos um pouco mais de força, encolhemos o olho sem querer. Portanto, não é um método viável ou tão fiável. E, mais recentemente, temos biómetros ópticos, que funcionam com luz, não tocam o olho, são completamente resilientes a mudanças de foco, trabalham com luz laser e com interferometria, que o Ricardo conhece bem, e, portanto, são métodos muito, muito fiáveis, com resolução ao nível das poucos micrómetros. Um micrómetro é a milésima parte do milímetro. E não é comparável essas medidas. Mas vamos assumir, por princípio, que aumentou o tamanho dos humanos 3% e aumentou o tamanho de 3% em 100 anos. Há uma associação. A questão é que essa aparente coincidência não resiste depois à nossa avaliação, quando nós vamos relacionar o que cresce uma criança num determinado tipo de período de tempo e o que cresce o seu olho. Nem sequer a estatura média de um humano adulto e o tamanho do seu olho. Portanto, o olho cresce de uma forma muito independente, aliás. A proporção de variabilidade no tamanho do olho que se explica pela estatura ou pela mudança de estatura do indivíduo é de menos de 10%. Ou seja, há mais de 90% que está associado a muitos outros fatores e que não se explica pelo tamanho. Portanto, podemos dizer convictamente que não é totalmente independente, mas aquilo que explica o tamanho do indivíduo é muito pouco no tamanho do olho. Mas a questão é, quando o indivíduo atinge a idade adulta, para de crescer, o olho também para de crescer? Ou continua a crescer? Depende do tipo de miopia. É normal. Ou seja, pode continuar a evoluir, a crescer, miopias, etc. Há miopias, e por até quando? Até os 90? Há miopias ditas patológicas. Há quem considere que todas as miopias são uma patologia. Não são. Isto é, não todas as miopias passam de ser um problema de focagem da imagem, o que nós chamamos um problema refrativo, de mudança na direção da luz, para um problema patológico, um problema com conotações que podem degradar o órgão ocular ao ponto de privar a visão e deixar uma pessoa cega ou severamente privada de visão. Portanto, não são todas iguais. Há miopias que efetivamente parece que nunca deixam de crescer
E para que ponhamos aqui alguma ordem de grandeza nisto, qual é o tamanho de um olho adulto? Estamos a falar de 25 milímetros, 23 a 25 milímetros. Pensemos na questão do crescimento, porque aqui também é chamado. Quando um bebê recém-nascido nasce, o seu olho tem 17 milímetros de comprimento já. A cabeça de um bebê é muito grande, proporcionalmente ao seu corpo. E a cabeça cresce muito menos durante o resto do tempo do que vai crescer o resto do corpo. Já tem um cérebro muito desenvolvido que ocupa muito espaço. O olho nasce com 17 milímetros. No próximo ano, no primeiro ano de vida, vai passar de 17 para 22. Não. Ano. Esse é quase o resultado final. É quase o resultado final. E, claro, tem que haver aí algo que contrabalance este crescimento. A focagem está na ordem de 1 milímetro? Está na ordem de... É assim, se nós tivermos uma mudança de tamanho do olho de 0,3 milímetros, temos uma dioptria de miopia ou de hipermetropia a mais ou a menos. Se tivermos 0,9, 3 vezes isso, temos 3 dioptrias de miopia. Cada milímetro que o nosso olho cresça mais, se todo o resto dos sistemas ópticos à frente se mantiverem estáveis, e são relativamente estáveis, durante um período de tempo, nós temos mais 3 dioptrias. Portanto, porquê é que a criança recém-nascida que passou de 17 a 22, aumentou 5 milímetros, não desenvolveu 15 dioptrias de miopia? Porque o resto também variou, não é? Porque o cristalino que tem dentro do olho, inicialmente era uma bola esférica, à medida que o olho vai crescendo equatorialmente, vai se adelgaçando e vai ficando como o tal tremoço, a lentilha. Pois. Foi perdendo potência. Quantas dioptrias? Aproximadamente 15. Portanto, esse é o crescimento do olho, é muito desenvolvido já à nascença e evolui muito rapidamente. E depois, durante o resto do período, desde 1 ano até aos 5, 10, 15, onde a maior parte dessas miopias se desenvolvem, na verdade estamos a falar de pequenas variações. Mas claro, 1 milímetro são 3 dioptrias a mais. Pois, isso é muito. Isso é muito. Mas, e podemos trabalhar. Nós estamos sempre a falar do tamanho do olho aumentar e isso dá origem à miopia. E nunca diminui? E questão curiosa, diminui. Nós, com a idade, vamos ficando também, às vezes, um bocadinho mais atarracados, porque a nossa estatura vai reduzindo um bocadinho, porque os discos intervertebrais vão se desgastando e vamos encolhendo. Mas isso não existe no olho. No olho, como é que é? No olho não. No olho, efetivamente, pode haver uma diferença entre hoje, se medirmos uma população de olhos de 20 anos e de 70 anos, mas estamos a comparar olhos que se desenvolveram em períodos completamente diferentes. Pois. Alguém que hoje tem 70 anos, a probabilidade de ter chegado ao ensino superior, de ter estado fechado permanentemente em casa a jogar cartas, o que era o tablet da altura, é muito menor do que hoje uma criança de 20 anos. E, portanto, essa questão não se coloca, não podemos fazer essa comparação. O olho não vai encolher. Mas podes ver ao longo da vida de um indivíduo, sim, não é? Sim. Não há indícios nenhuns de que encolha. Esses resultados estão-se a recolher e um dia saberemos qual é a resposta. Okay. E é provável que possamos ter uma ligeira flutuação, mas vai ser talvez em 0,1 milímetro, 0,2 milímetros. Nada que faça com que o olho encolha de 25 para 24 e então perca as 3 dioptrias de miopia que tinha ganho entretanto. Isso não vai acontecer, que saibamos. Mas deixa-me aqui explicar a outra parte que ficamos de explicar, que é: qual é o problema de o olho esticar? Porque é que há de ser um problema potencialmente patológico? Bem, o que nós sabemos empiricamente é que se um olho crescer até aos 23 milímetros ou 24 milímetros, a probabilidade de vir a desenvolver cegueira ou deficiência visual grave é praticamente nula. Se o olho aumentou aos 26 milímetros de tamanho, antes ou depois, mas cresceu até aos 26 milímetros, a probabilidade de, aos 80 anos, ter cegueira ou deficiência visual grave é de 25%. Se esse olho subiu até aos 28, já é de 50%. Se subiu até aos 30 milímetros, 80% dos indivíduos aos 80 anos vão ter cegueira ou deficiência visual grave. E se superou os 30 milímetros, 100% daqueles estudos que nós temos hoje em dia vão ter deficiência visual grave ou cegueira. Portanto, há aqui uma relação empírica entre o tamanho do olho e a proporção de pessoas que têm um problema seríssimo. Evidentemente que também há 20% que com 28 milímetros não tiveram problema nenhum, ou com 30.
mas são menos. Portanto, a questão é, porquê que isto acontece? É então comum haver um crescimento tão grande? Não e é. esse crescimento acontece na infância? Vou-te dar mais uns dados estatísticos aqui. Há um estudo, também mais uma vez de meta-análise, isto é, junção de estudos epidemiológicos que vão recolher a campo estes dados de pessoas que estão no nosso ambiente e que nos mostram qual é a miopia, o índice de miopia nos jovens de 25 anos, nos seus pais com 50 anos e nos seus avós com 75 anos. A miopia nos avós de 75 anos era de aproximadamente 15%. 15% dos avós de 75 anos hoje têm miopia. Os seus filhos, os de 50 anos, já são 30%. E os filhos destes, netos daqueles, 40% já têm este problema. E isto foi notado no início da década de 2000 por um nosso colega, Jorge, que também trabalha nesta área e começou a desenvolver aqui estudos de maneira pioneira também em Portugal nessa área, que mostrou que os estudantes da Escola de Ciências, que entraram, quando ele fez a sua tese de doutoramento em 2004-2005, tinham 22% deles eram míopes. 10 anos depois, essa mesma população já praticamente estava nos 40%. Portanto, efetivamente, o problema não é de... sempre tivemos míopes, o problema é que agora temos muitos mais. E vamos à alta miopia, essa dos 30, 28 milímetros. Os avós de 75 anos, menos de 2% têm alta miopia. Sabe quantos agora, nos 25 anos, já têm alta miopia? Miopia acima de 6 dioptrias, isto é um crescimento do olho excessivo. Já são perto de 5%, e nós podemos dizer, são só 5%. Mas estes 5% nunca vão desaparecer, porque uma vez que apareceu o problema só tende a piorar ou a estabilizar, mas detrás vêm muitos outros, que vão acrescentando à prevalência. Mais incidências sem que nenhum desapareça, mais prevalência na população. Portanto, é um drama pensar que hoje 100% de 3% da população venha aos 75 anos a cegar, quando ainda tem um horizonte de vida de mais 20 ou 25 anos pela frente. Pois. Algo que não acontecia antes. Portanto, é uma questão dramática, às vezes escorrega-nos a palavra para a epidemia, precisamente porque, mesmo sendo um número reduzido, pode ser dramático. Porque se espera que haja 1.000 milhões de altos míopes com risco severo de desenvolver perda visual grave ou cegueira em 2050, quando nós sejamos de 10.000 milhões de almas neste planeta. Sim, mas este problema, por aquilo que tu dizes, se tem relação com as pessoas que estão dentro de casa, os miúdos estarem mais dentro de casa, a maior parte da população mundial provavelmente isso ainda não é um problema. Portanto, eu não parei as coisas tão dramáticas nos 1.000 milhões. Não. Bem, são projeções. Claro. Estas projeções foram feitas em 2015, publicadas em 2015. Em 2025 foram revistas e, em algumas áreas geográficas, há um ligeiro abaixamento, mas poderíamos dizer que, na generalidade, as previsões cumpriram-se. As previsões de 2015 para 2025 cumpriram-se. Agora, tudo depende do que nós façamos daqui para a frente e do que a tecnologia evolua para fazer com que aquelas lentes oftálmicas, lentes de óculos, as lentes de contacto ou tratamentos farmacológicos possam fazer para travar essa evolução. Deixa-me só aqui fazer um último reparo para explicar o que é que está a acontecer quando esse olho está a crescer demais. O olho tem essencialmente 3 camadas. Vamos reduzir isto a 3 camadas. Uma camada externa, que é o que chamamos o branco do olho, que vemos aqui à frente, chama-se esclerótica. E é essencialmente conformada por colagênio. Tudo que tenha colagênio nós soa-nos que é elástico, flexível e cede sem grande problema. É verdade. Tudo o que é colagênio pode ceder. Sabemos que, por exemplo, as pessoas que ganham muito peso ou perdem muito peso, sabem que na pele ficam estrias. Acontece, por exemplo, com as grávidas. Se não aplicarem a proteção com cremes hidratantes adequados para manter esse colagênio rígido, pode haver estrias, rupturas numa camada que está por baixo da pele. Mas aí não haveria problema porque essa camada cede, é elástica. Depois temos uma camada vascular, uma camada de vasos sanguíneos, que está entre uma e outra, que está entre a esclerótica e a outra camada interna, que é a terceira, que é a retina. A retina não pode ter muitos vasos sanguíneos dentro dela, porque senão não deixaria que a visão se processasse normalmente, porque o sangue barraria a imagem. Há alguns vasos sanguíneos, mas não os suficientes para impedir que vejamos. Os vasos sanguíneos e a nutrição vêm à retina por trás.
aquela camada que está entre o branco do olho e a retina, e que por acaso é escura. É uma camada muito pigmentada e com vasos sanguíneos. O que acontece quando o olho cresce demais é que a camada elástica começa a ceder. Começa a ceder e, ao ceder, vai afastando-se para trás. A retina também vai ter que ir esticando e os vasos sanguíneos que estão no meio das duas também se vão distanciando uns dos outros. Eu descrevo isto visualmente como uma cebola que está a secar. Quando a cebola começa a grelar, começa a ficar mirrada internamente, porque estão a ser sugados nutrientes e sucos para fazer crescer aquela rama. E a cebola vai começando a separar as camadas umas das outras. Qual é o problema? É que quando a camada branca cede para trás, começa a afastar as outras umas das outras e a camada vascular já não nutre a retina tão bem como fazia antes. Não só a retina está a esticar, e ao esticar uma camada com células fotorreceptoras, cada vez vão ficando mais distantes umas das outras. Portanto, não há problema em esticar a camada elástica, mas esticar a camada vascular e, sobretudo, a camada neural é um grande sarilho, porque a certa altura descolam umas das outras. E isso leva? Isso leva à deficiência visual grave ou cegueira. Uma das coisas que acontece é que a retina, se começar a ter menos nutrição dos vasos sanguíneos, ela própria desenvolve vasos. E isso em que escala, em que tempo, em que idade é que isso Como dizia antes, nestes olhos que cresceram demais, até aos 40, 50 anos, começamos a ver alterações estruturais no olho, por exemplo, quando fazemos uma fotografia do interior do olho, da retina, mas ainda não se reflete tipicamente numa diminuição grave da visão, isto é, da capacidade de eu reconhecer o Ricardo, de poder ler ou de poder conduzir. A partir dos 60 anos, começamos a ter um incremento exponencial, é mesmo uma rampa exponencial de aumento do risco, para chegar aos 75, 80 anos com aqueles dados que eu disse há um bocado. São a partir dos 50, 60 anos que, de facto, recomendamos que, sobretudo os míopes, mas também os não míopes, comecem a visitar o seu optometrista mais frequentemente e também o oftalmologista especialista em retina. Isso resolve? Conseguem curar? Conseguem fazer alguma coisa? Consegue, pelo menos, antecipar o problema. Isto é numa perspectiva de prevenção e de detecção precoce de alterações. Pensemos numa retina que se está a distanciar das outras camadas e que corre o risco de se descolar. Se se conseguirem detectar alterações prévias a essa descolagem total, às vezes começa a separar-se e consegue-se ver isso nestas avaliações que fazemos. Ou temos a suspeita de que algo não está normal, mandamos para o oftalmologista e detectam precocemente essa descolagem. O que podem fazer é colá-la termicamente, fazem o que chamam uma coagulação da retina. Ou então apertam o globo ocular com uma cirurgia que mete uma banda elástica à volta, precisamente para que o olho não se descole a retina do resto. Não consigo imaginar isso. E quando descola, inserem gás dentro do olho para voltar por pressão pneumática, essa bolha de ar flutua, e voltar a colar a retina ao seu sítio. Mas o outro problema que surge é vasos sanguíneos que se desenvolvem na retina porque não têm nutrição suficiente através dos vasos que lhe eram devidos, digamos assim, da parte posterior. Mas esses vasos que se criam, chamados neovasos, não têm todas essas camadas e toda a estrutura que deviam ter e começam a sangrar e começam a vazar líquido. Isso produz membranas que depois cicatrizam e começam a repuxar. Mais uma vez, opacificam o caminho da luz e depois descolam a retina. E é aí onde nós, referenciando mais precocemente para o médico especialista consegue implementar tratamentos médicos, às vezes com injeções dentro do olho, ou tratamentos cirúrgicos. Mas aí já deixo para os médicos oftalmologistas, eu não sou especialista. E como é que se comparam os óculos e as lentes de contacto e esses tratamentos farmacológicos? Há melhor, há pior? É a mesma coisa ter uns óculos e ter umas lentes de contacto? Não é igual, e no melhor ou pior depende. Isto é, ou seja, hoje em dia o que sabemos é, temos que primeiro equacionar a eficácia dos tratamentos, isto é, provaram em ensaios clínicos credíveis e irrefutáveis, aqueles que eu descrevi, ensaios clínicos aleatorizados, controlados, que tenham uma eficácia, isto é, que não é apenas o paciente sente-se melhor, senão que o olho cresceu menos. Isso é uma dimensão que nós podemos medir fisicamente.
Primeiro, essa é a primeira questão. Hoje em dia podemos dizer que em tratamentos farmacológicos, em tratamentos com lentes de contacto, em tratamentos com óculos, temos eficácias superiores a 50%, 60%. Quando nós falamos de uma eficácia de 50% é o olho tratado cresceu metade do que se esperaria que crescesse no mesmo intervalo de tempo do que o não tratado. E assim por aí acima. 60%, 70%, 100% seria parou de crescer, mas não temos tratamentos que façam parar de crescer todos os olhos. Temos tratamentos que façam parar de crescer alguns olhos, não têm progressão mesmo, e há outros que têm mais progressão. Em média, a eficácia é de 50%, 60%, 70%. Por aí não conseguimos escolher diretamente, mas depois há idiosincrasias paciente a paciente. Imaginemos o paciente que por algum motivo não pode usar lentes de contacto. Não é uma solução. Ou o paciente, a criança, que pode usar óculos, mas não os vai utilizar porque esteticamente não gosta de se ver com os óculos. E ainda há crianças que não querem usar os óculos. Ou que a sua prática desportiva não é compatível com o uso de óculos porque pode magoar-se até. Um jogador de futebol que leva uma bolada com os óculos na cara pode-se magoar mais do que se não tivesse os óculos. Portanto, por aí nós vamos orientando a melhor opção. Pode tirar os óculos quando está a jogar a bola. Pode tirar os óculos. Costumam fazer. Pode tirar os óculos e colocar umas lentes de contacto. Porque se não as colocar, vai jogar com uma visão pior que os outros, tem um handicap, não é? Sim. Como tenho visto, habitualmente as pessoas... Mas tira-nos por medo. O que devem fazer é... Com medo, precisamente. Mas devem tirar os óculos, mas ter uma compensação visual. Eu disse no início, compensação visual ótima sempre. Para um bom desenvolvimento visual e, neste caso, para uma boa performance desportiva. Já agora, o nosso colega Jorge, que é um especialista na visão desportiva, nos dirá que, obviamente, um profissional que não tenha o seu defeito refrativo compensado vai ter uma performance menor, menor tempo de reação, ou se a tiver igual, podia tê-la ainda melhor se estivesse bem compensado. Olha, e quando é que nós devemos iniciar o tratamento? Aí a resposta é muito fácil. Quanto mais cedo, melhor. Bem, por que motivo? Estamos a falar de crianças, não é? Que é 1 ano, aos 6 meses, não, vamos aos lá 3 anos. Quando nós temos uma criança míope com 1 ano ou 6 meses, estamos a falar de uma miopia congénita. Uma miopia tipicamente sindrómica. Ok, é outra coisa. Isso é um aspecto diferente. Então, quando é que uma pessoa pode detectar este problema? E ser tratável. Ser algo que possamos tratar. Tipicamente, a partir dos 3, 4 anos, as crianças devem realizar, aos 3, 4 anos e antes, estão a ser supervisionados pelo pediatra. E o pediatra tem nas suas pautas a recomendação para que sejam vistos por um profissional da visão com uma certa periodicidade. Mas são vistos tipicamente já na neonatologia, quando nascem, se há alguma alteração óbvia que se possa ver, e depois, ao longo desses primeiros 4, 5 anos de vida, há que fazer avaliações sucessivas para perceber se os dois olhos funcionam bem conjuntamente e que um não esteja a ficar para trás. Podemos estar a desenvolver um olho preguiçoso. Pois. Ou seja, os dois olhos podem ser muito saudáveis, mas se por algum motivo um tem uma visão pior que o outro, pode ser deixado ficado para trás. É como se nos agarrassem um braço ao corpo durante 10 anos, quando não o libertem, esse braço não desenvolveu a sua musculatura, a sua inervação e não funciona. Simplesmente sem fazer mais nada do que não o ter utilizado. Um olho que não seja utilizado, estimulado adequadamente, vai ter esse problema. A partir daí, identificada a miopia, identificado que está em progressão, deveria-se intervencionar. É típico haver crianças com 5, 6, 7 anos a utilizar já óculos para diminuir a progressão da miopia, em alguns casos lentes de contacto e alguns deles a pôr gotas nos olhos para isso. Porquê que quanto mais cedo melhor? Porque eu falei antes de uma janela, aquela janela em que a miopia se desenvolve e estabiliza. Se eu aposto na diminuição ou na travagem dessa progressão, não adianta fazê-lo quando já estabilizou por si, num valor mais alto. Quanto antes, melhor. E quanto tempo é que deve durar esse tratamento? Também é uma questão muito pertinente. Tipicamente, nós sabemos que a miopia tem esse período de evolução, não sabemos exatamente a nível individual quando é que vai parar de progredir, mas os dados estatísticos mostram-nos que as miopias, por volta dos 20, 24 anos, 95% a 97% delas estabilizaram. Portanto, desde que começa o tratamento até à idade adulta. 20 anos. Tipicamente, desde os 5, 6, 7 até aos 18, 20 anos, tranquilamente. Certo. Até porque os tratamentos
são perfeitamente compatíveis com a visão normal. Portanto, já tinha que utilizar umas lentes e tinha ou uns óculos, umas lentes de contacto, claro. Utiliza umas especiais que, para além da compensação óptica monofocal, isto é, toda a potência, a mesma potência na lente toda, aqui há algumas nuances de desenho óptico que vão proporcionar aquele feedback positivo àquela retina periférica para poder induzir as alterações bioquímicas que irão produzir um menor crescimento do olho. E que conselhos, mensagem para os pais? A mensagem para os pais, para a população em geral, é cuidar da visão, mesmo quando não dá sinais de problemas. Isto é, os olhos, como tudo no nosso corpo, trabalham muito, têm muita atividade e também se cansam. Muitas vezes não dão sinal, estão permanentemente a funcionar, até nós os fecharmos para dormir. Portanto, mesmo quando não temos um problema, que saibamos que cada vez mais frequentemente mais pessoas desenvolvem problemas, não apenas as crianças, os adultos também, cada vez temos mais hipertensão, mais diabetes e todos esses problemas sistémicos também têm reflexo no olho. Não vamos entrar por aí, que seria outra área muito densa, mas em todas as fases da nossa vida, termos atenção a fazer consultas frequentes no optometrista, no oftalmologista, no optometrista como estando mais próximo e confiando que esse profissional formado adequadamente nos encaminhe para o médico quando é necessário, quando excede a situação, a sua competência, e nas crianças, até aos 4, 5 anos, fazer uma avaliação sim ou sim. Espero que nenhum pediatra se esqueça de relembrar e enfatizar isso aos pais. Quando já saem desse domínio mais apertado do pediatra, a cada 2 anos fazer uma avaliação, e nas crianças com miopia em evolução, às vezes em 3 ou 6 meses pode haver alterações significativas. Portanto, aí pode-se justificar uma frequência mais apertada. Mas tipicamente, como conselho, cada 2 anos no máximo nas pessoas jovens e nas pessoas a partir dos 40, 50, 60 anos, todos os anos, porque, como disse, míopes ou não míopes, o risco de desenvolvermos problemas começa a aumentar, como tudo com a idade. Muito obrigado, José Manuel. Muito obrigado por estas dicas. Acho que vamos ficar por aqui. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado, Ricardo.